Mais um BR22 Romulo Souza. Eu sou Romulo Souza, mas pode me chamar de BR22. Beleza? E hoje eu quero comentar dois assuntos rápidos aqui do canal, acerca do Carlos Bolsonaro e acerca do que aconteceu da Bienal do Livro, né? Onde tivemos as participações especiais do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e daquele bosta de gente chamado Felício Neto, né, que decidiu distribuir livros para as crianças, não é, cara? Então, e antes de entrarmos nessa situação, desse assunto, aquela mendigância, né? Se inscreva no canal, aperta o sininho, comentem, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ajude o canal a crescer, para que assim nós possamos ter um pouco mais de relevância. Esse canal aqui, sem você, não é ninguém. Ajuda a gente. O YouTube não tá ajudando ninguém. Eu já tenho poucos inscritos, e os poucos que eu tenho, o YouTube faz o favor de desinscrever, né? Pô, isso aí é satanagem, cara, conosco, né, cara? Então, ajude esse canal e outros canais de direita também. Não custa nada. Só o dedinho que você vai lá tá clicando, né? Então, sem mais delongas, vamos ao assunto. Bem, eu não preciso retratar o que aconteceu aqui, né? Eu demorei um pouco para falar sobre esse assunto, até porque eu não queria falar nenhuma bobagem. Então, às vezes, é bom a gente esperar um pouquinho, ver o que acontece, para a gente ter uma opinião mais formada acerca de certos assuntos. Isso evita da gente falar algumas bobagens. Então, assim, eu não preciso falar, todo mundo já sabe que o Marcelo Crivella, ele recolheu uns livros da Marvel, né, que tinha dois casais, tinha dois homossexuais se beijando, né, e assim, cara, e nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. Eu vi lá a opinião lá do cara do Ei Nerd, né, não concordei muito com algumas coisas que ele falou, mas é a opinião dele. Muita gente falou que isso é censura, isso é homofobia, e blá blá blá, e blá blá blá. Bem, deixa eu falar aqui a minha opinião. Deixa eu falar. Muitos estão falando que o prefeito Crivella, ele fez uma censura, não deveria ter recolhido o livro, né? Outros falam que deveriam ter deixado o livro correr normalmente e tudo mais. Então o negócio é o seguinte: o livro, realmente, o foco ali não eram os dois homossexuais, era a história, que segundo o Peter aqui do Ei Nerd, é uma história bacana, tal. Porém, o Crivella, ele falou uma coisa que realmente é verdade e que realmente tinha que ter acontecido. O livro, ele continha cenas que não se adequam a crianças. Um dos principais interessados nesse tipo de história são as crianças. Crianças gostam de histórias de super-heróis. Mas não é por essa razão que todo tipo de história a criança vai ver. Claro que não. Eu vou pegar um exemplo que eu acabei vendo ontem. Quem me conhece, eu até já mencionei aqui no meu canal algumas vezes, eu gosto muito daquelas novelas bíblicas da Rede Record, porque eu sou cristão. Eu sou cristão, né? E eu gosto de histórias bíblicas. Mas ontem, quando deu um comercial lá do Rick Lázaro lá, né? Livraram o Joaquim de perder a cabeça pelas mãos do Nabucodonosor. Eu fui ver o que estava passando em outros canais. Aí caiu do SBT, né? Aonde eu já mencionei aqui também que já assisti uma ou outra coisinha lá daquela novelinha lá da Poliana, né? E olha só uma coisa que foi interessante, né? Na cena rápida que eu assisti lá, um cara entrou na casa lá da protagonista, onde estava ela e a mãe, a tia dela, e mais um senhorzinho lá. E o cara pegou os três lá de refém. Bem, o que eu achei interessante nessa cena é que é o seguinte: geralmente numa cena de sequestro, quando se faz refém, né? A gente viu aquele caso do ônibus umas semanas atrás, a pessoa costuma usar uma arma. E desta cena não tinha armas. O cara apenas manteve o pessoal lá de refém, debaixo de uma ameaça lá, mas o ônibus está passando. Mas não tinha arma. Eu achei, pô, que bosta de
Que bosta de sequestro é esse, cara? Pô, se o cara entra na minha casa querendo me render, eu e quem estiver lá, se o cara não tiver uma arma, eu quebro o cara na porrada. Mas, no entanto, não tinha arma. E por que não tinha? Simples, é uma novela para crianças. O público-alvo é criança. Daquela cena rápida que eu assisti, né? E o engraçado é que eu até gosto de ver umas outras cenas lá, porque eu gosto de criança, cara. Ou seja, dessa cena rápida eu vi, e o cara não tinha nenhuma arma, justamente porque é uma programação para um público infantil. Então eles não vão colocar algumas coisas lá, como pegação, beijo homossexual, armas e violência explícita. Não. O SBT não quer abaixar a faixa etária. E é aí que está a questão, né? Mesmo que uma criança goste de algumas histórias de super-heróis, algumas coisas não podem ser passadas. No caso do livro da Marvel, a censura não foi contra a Marvel, contra a história, não, mas foi contra as páginas que mostrou um relacionamento homoafetivo. Cara, vamos entender uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal, uma coisa que é respeito. A melhor maneira para você lutar contra o preconceito, racismo, intolerância e tudo mais, é uma coisa chamada respeito. Ou seja, eu sou cristão, conservador, protestante, eu posso ser amigo de um homossexual? Eu posso, porém eu não preciso concordar com o homossexualismo dele, assim como ele não precisa concordar com o meu cristianismo. Basta eu tratar ele da minha maneira que ele quer que eu quero que ele me trata. Isso chama-se respeito, não é? E homossexualismo, você não vai enfiar isso goela abaixo das pessoas, que não, você vai gerar mais intolerância ainda. Então o Marcelo Crivella, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter feito um anúncio da internet, do jornal, conscientizando os pais, ou ter chegado dos idealizadores, dos responsáveis lá, exigido, vocês têm que colocar lá um papel lá, dizendo, que contém algumas cenas inadequadas para criança. É dessa maneira que deveria ter feito, isso aqui tem um conteúdo inapropriado para menores de tal idade. Era isso que deveria ter feito. Deveria ter confiscado o livro? Bem, apesar de parecer uma boa ideia para alguns, isso não poderia ter sido feito. Por quê? Porque nós, que somos conservadores, nós não apoiamos atitudes que pareçam uma censura. Com isso, os pais é que deveriam acompanhar os filhos, visto o que o filho está comprando, olhou, viu aquela cena, deveria ter chegado e falado, quero trocar esse livro, isso aqui é inadequado, meu filho tem apenas 8, 10 anos, crianças não entendem essa questão. Era essa a maneira certa de fazer. No momento que o prefeito do Rio de Janeiro usou da sua autoridade para chegar lá e pegar o livro, confiscar esse livro, ele abriu brecha para a esquerda falar besteira e deu munição para a esquerda. Ou seja, aí quem é que aparece? O Felício Neto, né? Que chegou lá, com o seu dinheiro, comprou lá o livro e começou a distribuir para as crianças. E por quê? Para incentivar a cultura? Não. Por que o Felício Neto fez isso? Simples. O canal dele está desmonetizado. Sabemos que esse hipócrita, ele quer crescer para cima do público infantil. E assim, o YouTube não está mais monetizando canais de crianças. Ou seja, o que o Felício Neto fazer a partir de agora, do Twitter, das redes sociais, do YouTube, é para aparecer. Simples assim. E assim, cara, e ele veio com aquela mensagem para você que não é retrógrado e tudo mais. E aí entra aquela questão que eu falo sobre enfiar as coisas goela abaixo das pessoas. O Felício Neto, você chegar para uma criança e enfiar na cabeça dela que ela tem que aceitar aquilo, que o homossexualismo é normal, é a pior coisa que existe. Vai chegar uma hora da determinada idade que a criança, quando virar adolescente e tal, vai saber que existe um grupo de pessoas que se interessam por pessoas do mesmo sexo. Mas aí você tem que trabalhar essa criança para mostrar a ela que ela tem que respeitar
essa criança que não vai mais ser criança, vai ser um jovem, um adolescente. Você tem que mostrar a essa pessoa que você tem que o respeito. Só para você ter uma ideia, chegar a querer colocar a força de qualquer maneira na cabeça dos outros, que você precisa aceitar isso, isso cria ainda mais intolerância. Vai ter muita gente aí que não vai ter muitas pessoas que vão acabar olhando o homossexual com ainda mais preconceito. É igual eu costumo dizer, quando perguntaram para Norman Freeman, que é negro, um ator negro, tudo mais, qual é a melhor maneira de combater o racismo, ele respondeu: não toque no assunto. Simples. Qual a melhor maneira de combater a homofobia, a intolerância? Não toque no assunto e trate as pessoas no mesmo respeito. É simples assim. E os pais, é dever dos pais chegar e ver o que seus filhos estão fazendo isso. O Estado não pode tomar essa atitude, independente se estamos no governo conservador ou não. Isso dá brecha para a esquerda. Ou seja, agora tem um monte de gente que é contra o governo Bolsonaro, que está, porque o Crivella é numa mesma, digamos assim, numa mesma opinião que o Bolsonaro acerca desse assunto. Está falando agora que está tendo censura e tudo mais. E aqui no Brasil nós estamos tendo um problema sério com isso. Porque todo dia é fake news, é todo dia que a extrema imprensa vai lá e quer procurar pelo e ovo. Atualmente, o Carlos Bolsonaro, filho do nosso presidente, ele tuitou no Twitter assim, a respeito das mudanças que o Brasil precisa. Ele fala o seguinte: olha o que ele escreveu do Twitter dele: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá da velocidade que almejamos. Ou seja, ele diz que vai ter mudanças, mas não na velocidade que o Brasil precisa e tudo mais, porque tem que ter um debate, tem que ter uma reunião lá do Congresso, do Senado, tem que ser debatido, sabe? Tem que levar lá para uma votação as coisas. Se fosse do jeito que nós conservadores queríamos, com certeza a reforma da Previdência, o pacote de crime do Sérgio Moro já teria sido aprovado há muito tempo, mas não é dessa maneira. Demora algum tempo. Mas o que a extrema imprensa fez? O que os jornalistas fez? Pegaram esse tweet do caso Bolsonaro e já falou que ele é contra a ditadura, que o Carlos Bolsonaro disse que as coisas não acontecerão pela maneira democrática e tudo mais. Já fizeram tempestade no copo d'água, mas não interpretaram direito o que ele escreveu. Ou seja, no Brasil nós temos que saber como lidar com as coisas. E a pior coisa que tem é o Estado tentar fazer o papel que é a função dos pais em relação às crianças. E assim, só para concluir, você acha mesmo que o Felício Neto é a melhor pessoa para falar acerca de tolerância, respeito? Um cara que não consegue no Twitter ouvir uma opinião contrária, que o cara sai xingando, ataca outros youtubers. Você acha que ele é o melhor exemplo disso? Em relação à criança, você ainda deixa o seu filho, você que tem pai, está me ouvindo, você ainda deixa o seu filho assistir aquela porcaria de canal? Não, o Felício Neto ele ainda quer distribuir crianças, um livrinho da Marvel para as crianças, mas no próprio livro dele, que aí está mais para um álbum de figurinhas muito horroroso, o que acontece? Tem uma brincadeira que tem no canal dele, colocou lá, que é o Mata, Trepa ou Casa. Velho, você chega com uma criança, 8 anos de idade, 8, 7, 6 anos, você vai falar ele acerca de casamento, trepação e matança? Você vai falar isso? Claro que não. Então acho que o Felício Neto não é a melhor pessoa para falar sobre conscientização de crianças, livro para certas pessoas. Bem, tá aí a minha opinião acerca de tudo. Você concorda comigo? Você acha que foi certo o prefeito do Rio ter confiscado os livros da Marvel? O pior é que isso ainda acelerou as vendas, cara. E deu munição para a esquerda. Né, para o Ciro Gomes, para o Felício Neto, ou seja, para todo mundo ir errado, para tudo que é podre de munição. Não deveria ter feito isso. Concorda comigo? Discorda comigo? Comentem aqui embaixo. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando o dia desse dia de hoje. Até. Tchau. E
Fui. E um conselho: quer colocar o seu filho, vai deixar o seu filho da internet? Põe ele para ver um desenho dos anos 90, 80, um Thundercat, essas coisas, que é muito melhor do que assistir Felício Neto. Fique na paz, até, tchau e fui!